Oi, me chamo Bárbara e este é o Devocional com o Soberano. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios. A palavra do Senhor diz assim, no capítulo 11, do versículo 1 em diante. O Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. A integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. De nada vale a riqueza no dia da ira divina, mas a retidão livra da morte. A retidão dos irrepreensíveis lhes abre um caminho reto, mas os ímpios são abatidos por sua própria impiedade. A justiça dos justos os livra, mas o desejo dos infiéis os aprisiona. Quando morre o ímpio, sua esperança perece. Tudo o que ele esperava do seu poder dá em nada. O justo é salvo das tribulações, e estas são transferidas para o ímpio. Com a boca, o ímpio pretende destruir o próximo, mas pelo seu conhecimento, o justo se livra. Quando os justos prosperam, a cidade exulta. Quando os ímpios perecem, há cantos de alegria. Pela bênção dos justos, a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios é destruída. O homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a língua. Quem muito fala, trai a confidência, mas quem merece confiança, guarda o segredo. Sem diretrizes, a nação cai. O que a salva é ter muitos conselheiros. Quem serve de fiador certamente sofrerá, mas quem se nega a fazê-lo está seguro. A mulher bondosa conquista o respeito, mas os homens cruéis só conquistam riquezas. Quem faz o bem aos outros, a si mesmo faz. O homem cruel causa o seu próprio mal. O ímpio recebe salários enganosos, mas quem semeia a retidão colhe segura recompensa. Quem permanece na justiça viverá, mas quem sai em busca do mal corre para a morte. O Senhor detesta os perversos de coração, mas os de conduta irrepreensível dão-lhe prazer. Esteja certo de que os ímpios não ficarão sem castigo, mas os justos serão poupados. Como anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mas indiscreta. O desejo dos justos resulta em bem, a esperança dos ímpios em ira. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. O povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo, mas a bênção coroa aquele que logo se dispõe a vendê-lo. Quem procura o bem será respeitado, já o mal vai de encontro a quem o busca. Quem confia em suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. Quem causa problemas à sua família herdará somente vento. O insensato será servo do sábio. O fruto da retidão é a árvore de vida, e aquele que conquista almas é sábio. Se os justos recebem na terra a punição que merecem, quanto mais o ímpio e o pecador. O Senhor repudia a balança desonesta, ou seja, 2 pesos e 2 medidas, quando a punição depende de quem fez. Para uns é mais rigoroso, já para outros é menos. Ele tem prazer em pesos exatos. Antes da desgraça vem o orgulho, mas os humildes alcançam sabedoria. Nossos recursos financeiros não nos livram da ira divina, mas sim a retidão. Ela nos livra da morte eterna. Os ímpios são abatidos por sua própria iniquidade, pois tudo o que plantamos certamente colheremos, a 30, 60 e 100 por um, tanto o que é bom como o que é ruim. O desejo pecaminoso é uma prisão. Quem profere maldições com a boca acaba trazendo destruição. Quem ridiculariza os outros não tem juízo, pois quem tem entendimento controla a língua. Não adianta nada a pessoa ser extremamente bonita, de boa aparência física, mas não saber se portar. O mal vai de encontro com quem o busca. Quem causa problemas à sua família herdará problemas. A pessoa que se empenha em ganhar almas para Cristo é sábia. Se até mesmo os justos recebem punição quando erram, ainda que sem intenção, quanto mais o ímpio e quem faz intencionalmente. Agora, capítulo 12, do versículo 1 em diante. Todo que ama a disciplina, ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. O homem bom obtém o favor do Senhor, mas o que planeja maldades, o Senhor condena. Ninguém consegue se firmar mediante a impiedade, e não se pode desarraigar o justo. A mulher exemplar é a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Os planos dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. As palavras dos ímpios são emboscadas mortais, mas quando os justos falam, há livramento.
Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanece firme. O homem é louvado segundo a sua sabedoria, mas o que tem o coração perverso é desprezado. Melhor é não ser ninguém e ainda assim ter quem o sirva do que fingir ser alguém e não ter comida. O justo cuida bem dos seus rebanhos, mas até os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis. Quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Os ímpios cobiçam o despojo tomado pelos maus, mas a raiz do justo floresce. O mal se enreda em seu falar pecaminoso, mas o justo não cai nessas dificuldades. Do fruto de sua boca o homem se beneficia, e o trabalho de suas mãos será recompensado. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. O insensato revela de imediato seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. A testemunha fiel dá testemunho honesto, mas a testemunha falsa conta mentiras. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. O engano está no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria está no meio dos que promovem a paz. Nenhum mal atingirá o justo, mas os ímpios estão cobertos de problemas. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. O homem prudente não alardeia o seu conhecimento, mas o coração dos tolos derrama insensatez. As mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. O homem honesto é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios os leva a perder-se. O preguiçoso não aproveita a sua caça, mas o diligente dá valor a seus bens. No caminho da justiça está a vida. Essa é a vereda que nos preserva da morte. O ímpio não cria raízes, não se firma, mas o justo ninguém pode arrancá-lo. Os justos cuidam bem dos animais. Os ímpios, até mesmo quando fazem algo bom, têm alguma segunda intenção por trás. Quem fala pecaminosamente, que é mal, fica preso em suas palavras. Estas lhe servem como armadilhas. Tudo o que falamos, quer seja bom ou quer seja mal, servirá para nós como um fruto, e dele nos alimentaremos, assim como receberemos recompensas pelas obras que fizermos, de acordo com elas, quer estas sejam boas ou más. Quando somos insultados e não reagimos, somos prudentes, pois só insensatos agem por impulso, revelando seu aborrecimento de imediato. Quando temos conhecimento, não é prudente ficarmos nos exibindo, pois quem alardeia seu conhecimento é insensato e derrama sua insensatez. Devemos ser cautelosos com nossas amizades, pois o caminho dos ímpios os leva a perder-se. Agora, capítulo 13, do versículo 1 em diante. O filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Do fruto de sua boca o homem desfruta coisas boas, mas o que os infiéis desejam é violência. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Os justos odeiam o que é falso, mas os ímpios trazem vergonha e desgraça. A retidão protege o homem íntegro, mas a impiedade derruba o pecador. Alguns fingem que são ricos e nada têm. Outros fingem que são pobres e têm grande riqueza. As riquezas de um homem servem de resgate para a sua vida, mas o pobre nunca recebe ameaças. A luz dos justos resplandece esplendidamente, mas a lâmpada dos ímpios apaga-se. O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. A esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é a árvore de vida. Quem zomba da instrução pagará por ela, mas aquele que respeita o mandamento será recompensado. O ensino dos sábios é fonte de vida e afasta o homem das armadilhas da morte. O bom entendimento conquista favor, mas o caminho do infiel é áspero. Todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. O mensageiro ímpio cai em dificuldade, mas o enviado digno de confiança traz a cura. Quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha, mas quem acolhe a repreensão recebe tratamento honroso. O anseio satisfeito agrada a alma, mas o tolo detesta afastar-se do mal. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio,
mas o companheiro dos tolos acabará mal. O infortúnio persegue o pecador, mas a prosperidade é a recompensa do justo. O homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. A lavoura do pobre produz alimento com fartura, mas por falta de justiça ele o perde. Quem se nega a castigar seu filho, não o ama. Quem o ama, não hesita em discipliná-lo. O justo come até satisfazer o apetite, mas os ímpios permanecem famintos. A pessoa que tem sabedoria acata as instruções dos pais. Quem fala demais acaba se arruinando. Assim como a retidão protege o justo, o pecador é derrubado pela impiedade. Quem junta dinheiro honestamente, ainda que seja devagar, terá cada vez mais. Mas o dinheiro desonesto, assim como vem rápido, some rápido. Pois a bênção do Senhor não está nisso. Devemos buscar andar na companhia de pessoas sábias, assim nossa sabedoria aumentará. E quem anda com tolos acabará mal. Quem é bom consegue deixar boas coisas para os seus filhos e netos, mas dos pecadores é tirado o que eles têm e dado aos justos. Quem ama seus filhos não hesita em discipliná-los e corrigi-los com a palavra, mas quem se nega a castigá-los não os ama. Os justos comem e ficam satisfeitos, os ímpios sempre estão famintos, ou seja, sempre estão querendo mais, nunca estão satisfeitos. Agora, capítulo 14, do versículo 1 em diante. A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Quem anda direito teme o Senhor, mas quem segue caminhos enganosos o despreza. A conversa do insensato traz a vara para suas costas, mas os lábios dos sábios os protegem. Onde não há bois, o celeiro fica vazio, mas da força do boi vem a grande colheita. A testemunha sincera não engana, mas a falsa transborda em mentiras. O zombador busca sabedoria e nada encontra, mas o conhecimento vem facilmente ao que tem discernimento. Mantenha-se longe do tolo, pois você não achará conhecimento no que ele falar. A sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa. Os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado cometido, mas a boa vontade está entre os justos. Cada coração conhece a sua própria amargura, e não há quem possa partilhar sua alegria. A casa dos ímpios será destruída, mas a tenda dos justos florescerá. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Mesmo no riso o coração pode sofrer, e a alegria pode terminar em tristeza. Os infiéis receberão a retribuição de sua conduta, mas o homem bom será recompensado. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. O sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo é impetuoso e irresponsável. Quem é irritadiço faz tolices, e o homem cheio de astúcias é odiado. Os inexperientes herdam a insensatez, mas o conhecimento é a coroa dos prudentes. Os maus se inclinarão diante dos homens de bem, e os ímpios às portas da justiça. Os pobres são evitados até por seus vizinhos, mas os amigos dos ricos são muitos. Quem despreza o próximo comete pecado, mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados. Não é certo que se perdem os que só pensam no mal? Mas os que planejam o bem encontram amor e fidelidade. Todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. A riqueza dos sábios é a sua coroa, mas a insensatez dos tolos produz apenas insensatez. A testemunha que fala a verdade salva vidas, mas a testemunha falsa é enganosa. Aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Uma grande população é a glória do rei, mas sem súditos o príncipe está arruinado. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Oprimir o pobre é ultrajar o seu Criador, mas tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus. Quando chega a calamidade, os ímpios são derrubados, os justos, porém, até em face da morte encontram refúgio. A sabedoria repousa no coração dos que têm discernimento, e mesmo entre os tolos ela se deixa conhecer. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. O servo sábio agrada o rei, mas o que procede vergonhosamente incorre em sua ira. Os justos reparam seus erros de boa vontade, ou seja, assim que descobrem que algo que fizeram está errado, logo se dispõem a se arrepender e pedir perdão a quem deve e consertar o erro. Porém, quem zomba dessa ideia de reparar o pecado cometido é insensato.
Cada coração, ou seja, cada um sabe o que passa. Eu não sei o que o outro vive e como se sente, nem ele sabe sobre mim. Quer seja amargura ou alegria. Há caminhos que parecem certos, mas nos levam à morte. Por isso devemos sempre buscar a direção do Senhor. Ainda que você esteja se sentindo feliz com algo, isso não significa que esse algo é certo. E a felicidade logo se torna em tristeza. Por isso que dizem de faz o que te faz feliz, está errado e pode te levar à destruição. Todo mundo receberá retribuição por sua conduta, tanto os infiéis como os bons. Estes últimos serão recompensados. Só quem é inexperiente acredita em tudo, sem verificar se é de fato assim. O prudente vê bem onde pisa. Quem é cauteloso e evita o mal, tem sabedoria. Quem age por impulso e é irresponsável é tolo. Quem se irrita por tudo acaba fazendo tolices. Até o próximo vídeo. Tchau!